cima da mesa um livro desse, que é do professor Elon. Ele não está com o nome, mas o que tem são diversas correções que ele tinha feito. Então, se alguém achou, obrigado. Pode, Matias. Bom dia a todos daqui, do restante do Brasil. Vamos mandar um bom dia para Campinas, né? Bom dia, Patrocínio. Vamos estar juntos dentro em pouco. Bom, hoje vamos falar de um tema também que faz parte da 8ª série. Não é tão emocionante quanto o Teorema de Pitágoras, mas é muito importante. As áreas, tá? Áreas de figuras planas simples. O problema da área sempre esteve presente em todo o desenvolvimento da humanidade, tá? A necessidade de medir comprimentos, superfícies e também volumes, né? Uma necessidade assim, primordial. E na antiguidade, vamos falar assim, de alguns séculos antes de Cristo, já se calculavam áreas, mas nem sempre usando fórmulas corretas. Isso é curioso. Um lugar onde área tinha uma importância enorme era no Egito. Onde vocês sabem que tudo girava em volta do rio, né, Nilo, que é um rio muito generoso, porque uma vez por ano ele se alaga, né, fica com uma correnteza quase zero, quer dizer, vira quase uma grande lagoa, e os sedimentos trazidos vão se depositando na região das margens, e quando o rio retoma o curso habitual, ele deixa áreas, regiões muito férteis. E ali é que a agricultura, né, se desenvolvia. Então tudo dependia dessa cheia anual do Nilo. E ocorria que os agricultores, não é? Cada um deles era responsável por uma determinada região que, uma vez por ano, desaparecia. Então, quando o rio retornava ao seu curso, ele tinha que delimitar, tá? Ou as autoridades tinham que delimitar novamente regiões equivalentes para cada um deles. Então, havia um número, né, que media a região. Fulano de tal é responsável por tantas, não lembro qual era a unidade, né? Tantas unidades de talvez, côvado. Muito bem. Pois é, então, rio vai, rio vem, e os terrenos não tinham a mesma forma sempre. Eles tinham que ter a mesma área. Mas dependendo aí do rio, ele chegou mais para lá, mais para cá, nem sempre tinham a mesma forma. Os terrenos que ficavam, né, à margem do rio não eram retângulos, mas eram coisas parecidas. Nunca tinha um formato muito ruim, tá? Eram quase retangulares, né? Eles ficavam em toda a margem do rio. E havia uma fórmula curiosa para calcular, então, a área de cada terreno. Se A e B são lados opostos e C e D também, os egípcios calculavam esse número, né, que a gente está chamando de área, dessa maneira. Era o produto das médias dos lados opostos.
Olha só. Não é curioso? Recentemente significa uns 10 anos atrás, apareceu numa revista francesa um artigo de uma professora brasileira que dizia que os boias frias de Pernambuco cortam cana e para calcular a área da superfície que elas cortaram a cana, eles usam essa forma. Então ela defendia o ponto de vista de que para mostrar o poder de criatividade do brasileiro, que isso devia ser adotado, essa noção de área devia ser adotada no Brasil para não ficar copiando o que os europeus e americanos nos impõem. Mas que boa ideia, não é? Excelente, coisa excelente, não é? Muito competente essa personagem. Além de original, né? Só claro. tem 2000 anos de idade. Pois é, vamos olhar um pouquinho. Essa deve ser nossa, alguma universidade por aí. Ah, é bem capaz. Será que essa fórmula... Bom, se eu estou dando um destaque a uma coisa curiosa, ela está certa, essa fórmula? Me diga vamos pensar um pouquinho. É possível você calcular a área de um quadrilátero conhecendo as medidas dos 4 lados? Não. Já respondeu ali. Por quê? Os 4 lados definem um quadrilátero, determinam um quadrilátero único? Não. No triângulo, sim, os 3 lados. Mas o quadrilátero, se você imaginar que ele tenha dobradiças nos vértices, se você fornece apenas esses 4 comprimentos, ele é mole. Ele pode se deformar. Portanto, mantendo os 4 lados, ele tem áreas inteiramente diferentes. Bom, claro então que essa fórmula está errada. Mas eu queria mostrar para vocês como é que ela se comporta. Vamos ver se ela está assim, tão errada assim. Ué, como é que funciona aqui? Como é que a gente... O PC, como é que faz para aumentar esse... Sim, mas ele não... No de baixo. Também não funciona. Vai na máquina, o som não dá para certo. Não, deve ser resolução, né? Não, o problema é que eu acho que o mouse não está funcionando. Não, está funcionando. Vai. Peraí, tá escutando. Tá funcionando. Bem, só um instantinho, é jogo bastante rápido. Eu estou aqui desenhando um terreno egípcio, que é assim, quase um retângulo, mas não é exatamente um retângulo. Os ângulos são perto de 90 graus, mas uns são maiores, outros menores. Estou aqui medindo os lados, ok? E vou calcular a área dele. Vou pedir para o nosso programa dizer que área tem este terreno, ou este desenho. Nós estou definindo aqui um quadrilátero. Pronto, já posso pedir a área dele. A área deste polígono, 66,16 centímetros quadrados. Vamos anotar isso aqui. Vamos botar esse número lá. Epa. Pronto.
Bom, agora vamos calcular do jeito egípcio. Vamos calcular do jeito egípcio, tá? Então, vamos pegar o lado A, que é o de baixo, mais o lado B, que é o de cima, fecha parênteses, multiplicado, abre parênteses, o lado C, mais o lado D, fecha parênteses, dividido por 4, não é isso? Onde é que está o 4 aqui? Ah, depois do 3, igual. Gente, olha só. A área calculada pelos egípcios deu 66,65, o que é um resultado excelente, não é? Um resultado realmente é um método muito fácil, mas é bastante eficiente. Claro, você sabe que não vai achar o resultado exato. Então essa aqui é a área errada. A pergunta é a seguinte: essa fórmula egípcia, quando é que ela dá certo mesmo, hein? Num retângulo ela dá certo? Dá. Trapézio, será? Bom, então isso que eu fiz aqui é uma brincadeira interessante. E você pode ver que eu estou deformando o meu quadrilátero e as áreas, a certa e a errada, estão bastante próximas. Wagner, o problema com essa fórmula é o seguinte: se um pai tiver um terreno desse, dividir entre os seus filhos e calcular a área de cada uma das partes dele, somando não dá área de exatamente, esse é o problema. Tá? Então você pode olhar num retângulo, né, como a área são exatamente iguais. Agora, quando eu começo a deformar o quadrilátero, deixa eu botar uma corzinha nele aqui. Quando eu começo a deformar o quadrilátero, aí a diferença começa a ficar realmente grande, tá vendo? Olha só. Felizmente, né, lá no Egito, os terrenos eram próximos de serem retângulos. Então, essa medida da área é bastante boa, né? Ela dá um erro pequeno, né, para figuras que são aproximadamente retangulares. Bom, então isso aqui terminou. Vamos ligar de novo a luz. Então, naquele tempo, havia receitas que davam certo, por isso eram usadas. Algumas correspondiam a coisas corretas, como a receita de resolver a equação do segundo grau dos babilônios é correta. Porém, a maneira de calcular a área pelos egípcios não é correta, mas é uma aproximação bastante razoável. Tá? Então, naquela época, aí, 5º século, 4º a.C., era preciso, então, encontrar as fórmulas corretas que calculassem as áreas das figuras que eles tinham necessidade e, como sempre, é preciso estabelecer uma unidade para medir nossas superfícies. E, unanimemente, considera-se um quadrado unitário como a unidade de área. Muito bem. Então,
se o seu quadradinho tiver 1 centímetro de lado, essa região, né, tem uma área de 1 centímetro quadrado por 1 metro quadrado, e vai por aí. Portanto, medir uma superfície significa, assim, a ideia inicial, verificar quantas vezes aquela figura cabe dentro de uma outra. Eu posso, evidentemente, adotar qualquer coisa como unidade. Por exemplo, eu posso adotar que esse apagador aqui é a unidade de área e eu quero medir a área do meu quadro utilizando essa unidade, né? Então isso significa cobrir o meu quadro com apagadores, e aí daqui a uma semana eu chego para vocês e digo que, tá, o quadro é igual a, sei lá, alguns milhares de apagadores. Muito bem. Uma vez estabelecido, então, a nossa unidade, a primeira coisa a fazer é calcular um retângulo. Ora, se o retângulo tem nos lados medidas inteiras, não há o menor problema de dividir um retângulo em quadradinhos. Então, um retângulo de 4 por 3 contém 12 quadradinhos, 3 vezes 4. É a multiplicação, tão em moda nas aulas de hoje. São 3 linhas de 4 quadrados cada um, ou 4 colunas de 3 quadrados cada um. Bom, perfeito. Isso daí qualquer garoto compreende. Nesse ponto, há uma questão que me incomoda um pouco, que os professores e, sobretudo, livros, a partir daí, dizem assim: se um retângulo tem lados A e B, a sua área é A vezes B. É um salto grande demais, não é? Por que sempre multiplica, mesmo que as medidas não sejam inteiras? Tá? Lembra que área é uma comparação daquela superfície com a nossa unidade e tem essa ideia, né, de descobrir quantas vezes a unidade cabe dentro da nossa figura. Né? Por que multiplica? Bom, isso é uma questão complicada. A gente, quando na 8ª série, pode até chegar num certo ponto, melhor do que esse chute, né? Mas não dá para explicar a questão inteira. Por exemplo, uma das coisas difíceis da matemática elementar é explicar, por exemplo, por que se um quadrado tem como lado raiz cúbica de 2, por que a área dele é raiz cúbica de 4? Isso é uma questão difícil. Tá? Então a gente não vai chegar lá. Mas existe um passo intermediário que pode perfeitamente ser feito, inclusive de forma numérica, sem dar assim, áreas de demonstração. Então você pega um retângulo e vamos botar umas medidas mais complicadas, digamos assim. Essa base aqui mede 4,8 e aqui mede 10/3. Então, para calcular a área, por que multiplica, né? É uma pergunta. Aliás, eu quero dizer para vocês que aqui no nosso curso, o que nós falamos tem assim a finalidade essencial de dar mais segurança a vocês naquilo que ensinam. Não pensem que o que a gente está fazendo aqui é para você ter que imediatamente transmitir isso para os seus alunos. Não, mas tudo tem que passar por um filtro, tá? Depende de cada um, depende de cada turma, depende de cada escola, aquilo que daqui vai atingir diretamente o seu aluno. Porém, é sempre necessário, né, que o professor tenha segurança naquilo que ensina. Então, se alguém perguntar por que multiplica a base pela altura, aí o professor, né, deve saber por quê.
Então vamos ver por que multiplica a base pela altura. Ora, 4,8 o que é? É 48 sobre 10, que é 24 sobre 5. Então eu tenho duas medidas, uma 24 quintos e a outra 10 terços. Vamos reduzir isso daqui ao mesmo denominador. Denominador 15, isso dá 72 sobre 15. E 10 terços, por sua vez, é 50 sobre 15. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a nossa unidade. Olha, repara que agora esse número daqui é 72 sobre 15. E este 10 terços aqui é 50 sobre 15. Pegue a nossa unidade. Está até um pouco exagerada. E vamos dividir essa unidade em quadradinhos bem pequenininhos. E cada quadradinho que você vê aqui, todo mundo vendo um quadradinho aqui, tem como lado 1 sobre 15. Ou seja, eu dividi esse 1 em 15 pedacinhos iguais, tá? O 15 veio do denominador comum. Então, me diga o seguinte, quantos quadradinhos pequenos cabem dentro dessa unidade aqui? 15 vezes 15, não é isso? Então, essa unidade ela é igual a 225 quadradinhos. Beleza. Olha só. Vamos pensar agora em quadradinhos pequenos de lado 1 sobre 15. Quantos quadradinhos pequenos cabem na base do meu retângulo, então? 72. Quantos quadradinhos pequenos cabem na altura? 50. Então, a quantidade de quadradinhos que preenche todo o nosso retângulo é 72 vezes 50. Então, o que será a área? Bom, a área é o número de quadradinhos multiplicada pela área de um quadradinho. O número de quadradinhos é 72 vezes 50. E a área de cada quadradinho é 1 sobre 225. Então, a área do retângulo é o número de quadradinhos, 72 vezes 50, multiplicada pela área de um quadradinho. Ora, isso daqui é igual a 72 sobre 15 vezes 50 sobre 15. Que nada mais é do que os nossos números iniciais. Então, multiplica assim. Olha, essa continha ingênua é a essência da demonstração que, quando as medidas dos lados do retângulo são números racionais, então, para calcular a área, você multiplica. Porém, se as dimensões do retângulo, né, forem incomensuráveis, né, se uma delas for 1 e a outra for raiz de 3, então isso aqui ainda não vai explicar. Precisam de um outro passo que aí não vai estar acessível aos alunos da 8ª série ainda, né, e tem que esperar um pouco mais. Então, você pode dar o seu chute, que para calcular entre um retângulo você multiplica a base pela altura, mas se o aluno perguntar, você tem como explicar
né, por que multiplica. Ok? Muito bem. Ultrapassei, então, essa fase e fica, então, decretado que a área de um retângulo, cujos lados medem A e B, é o produto AB. Então, isso daqui veio falando de retângulo. Depois veio o paralelogramo. Não vou fazer tudo, não se preocupe. Essas coisas estão feitas em qualquer lugar. O paralelogramo já tem uma dificuldade, não é? Porque o quadradinho não encaixa direito ali. Como é que você faz para justificar a área do paralelogramo? Corta. Vamos ver se eu entendi o que você falou. Você tem um paralelogramo, não é? Aí você corta aqui. E aí acrescenta, tira daqui e bota ali, não é? Ok, beleza. Então vamos fazer. Vamos lá, corta esse aqui, vai. Aqui eu tenho um paralelogramo de base A. E a altura H. E aí? Cadê o seu corte? Não, tá. Peraí, eu quero com essa base aqui, ó. Eu quero colocar isso vezes isso. Aquela unidade de área, ela não pode ser colocada assim, né? Ah, bom. Pode sim. Que aí ele vai mudar a área. Pois é, mas isso é uma coisa complicada. Por que não muda a área? Olha só a pergunta aqui do Rio de Janeiro, que é interessante, porque ele pergunta se a nossa unidade não pode ser deformada de tal maneira a assumir, então, essa forma, tá? E aí ele disse que a área não muda. Isso é verdade, mas não é simples de explicar por que a área não muda. Não é? Pois é, aí você vai ter que chamar um cavaliere da vida. É. Pois é, se você explicar aqui, você deslizando, né, numa paralela, se você puder explicar que a área não muda, aí você pode, né, deformar e encaixar no seu paralelogramo. Mas tem que me explicar isso aqui, ou explicar para o seu aluno por que a área não muda, né? Bem, mas isso aí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não vamos criar dificuldade onde não existe. Não sou contra cortar, não, isso é uma brincadeira. Mas aqui, então, a gente tem uma coisa alternativa, que é o seguinte: você embrulhar essa figura numa caixa retangular. Não é? Então, o que é a área do paralelogramo? É a área do retângulo, né? Subtraída desses dois triângulos, mas o que acontece se você juntar esses dois triângulos? Você forma um outro retângulo, né? Então, o paralelogramo é muito simples de você encarar dessa forma, como sendo a diferença entre dois retângulos, ok? Então, a área é a área de um retângulo de base A mais X, H menos... Todos percebem isso, né? Que juntando esses dois triângulos, você tem um retângulo de base X e altura H. E a área, então, é realmente o produto da base pela altura. Bom,
Isso é simples de fazer e resolve também esse seu problema aqui. Mas se a área é o produto da base pela altura, então é claro, você pode, né, deslizar agora à vontade, né, e nos seus problemas futuros você já sabe, né, que a área não mudou. Bem, aí vem, claro, tem o triângulo, que é a metade do paralelogramo. Bom, essa não tem jeito. Mas todo mundo percebe o triângulo como metade do paralelogramo. E aí está a famosíssima fórmula base vezes a altura sobre 2. Muito bem. Sabe que nesse ponto, eu gosto de aproveitar a aula do Paulo César e escrever essa mesma maneira, essa mesma fórmula, de uma outra maneira, indiferente. Vou botar um ângulo aqui, vou chamar esse lado de B. Ora, a razão entre cateto oposto e a hipotenusa, H sobre B, é o seno, né, daquele ângulo alfa. Quer dizer que esse H é B vezes seno de alfa. Substituindo, a gente encontra a mesmíssima coisa escrita assim, 1/2 AB seno do ângulo compreendido. É claro que é a mesma coisa, mas vocês não imaginam a liberdade que a gente ganha quando escreve dessa maneira. A gente se livra da altura, que é um negócio que é complicado. A altura de triângulo é complicado. Seno é muito mais fácil. Então, metade do produto de 2 lados pelo seno do ângulo compreendido, a gente ganha uma liberdade imensa aí. Aí, você já pensou, já sei, estou lendo o seu pensamento. E se o triângulo, se aquele ângulo for maior que 90 graus? Olha, eu defendo que mesmo na 8ª série, a gente defina seno, porque lá não tem radiano, né? Então vamos botar assim, quando você tem 2 ângulos suplementares, a gente combina com eles assim, ó. Acabou a história. Olha, eu vou combinar com vocês que se você tiver num triângulo, tá, um ângulo maior que 90 graus, então vamos combinar que o seno dele vai ser o mesmo seno do suplemento. Está combinado? Estamos resolvidos. Isso acaba com, tá, as nossas dificuldades. Você pode, se quiser, combinar com eles que os cossenos são simétricos, se houver necessidade. Se você resolver usar uma lei dos cossenos. Porque veja, é importante que se o garoto está trabalhando com um triângulo, está mexendo com ângulos de 0 a 180 graus e acaba de aprender seno e cosseno, é normal, né, que isso faça sentido não apenas até 90 graus, mas que possa ter, né, a sua vida ampliada. Então não é problema nenhum você combinar com seu aluno que se 2 ângulos são suplementares, o seno de um é igual ao seno do outro e está acabado, né? Essa fórmula, então, vale sempre. Muito bem. Agora, nós vamos fazer um primeiro problema. E esse problema que eu vou passar é muito difícil. Vamos começar logo.
no caminho inverso do morgado, que começou fácil e aí foi subindo gradativamente, vocês nem perceberam, e no final já estava aqui com recorrência, assinou toda a combinatória em uma aula. Eu vou fazer o contrário, vou começar com um problema dificílimo. Tão difícil que ninguém aqui vai fazer, mas não tem importância. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. Pegue um triângulo isósceles as medidas são 10, 10 e base 12, tá? E bote aqui nesse cantinho de baixo esquerdo uma bolinha, uma circunferência de raio 1, aqui está exagerado, e no outro cantinho uma circunferência também igual de raio 1. Ok? Pergunta é a seguinte: qual é a distância entre os centros das duas circunferências? Qual é a distância entre os centros das duas circunferências? Não é difícil. X. Vou dar só um minuto para você perceber o que eu estou falando. Não é um problema fácil, mas é intrigante. Como é que eu vou fazer isso, né? O aluno esperto vai se perguntar: o que esse problema está fazendo aí, né? Pois é. O cara estava falando de área, de repente bota um problema que não tem nada a ver. Pois é. Pior que tem. Eu quero agora falar com vocês no seguinte: área, esse conceito, não serve apenas para calcular área. Não, área é uma ferramenta poderosíssima para resolver inúmeros problemas que não tem nada a ver com área. Isso não é uma atitude comum. É por isso que eu estou falando aqui com vocês que, em geral, os problemas de área são assim: calcule a área disso, calcule a área daquilo, calcule isso para que tenha a mesma área daquela outra coisa. Então, a palavra área sempre está no enunciado. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver, quer dizer, área sendo utilizada agora como uma ferramenta para uma outra coisa. Vamos juntos, tá? Eu vou dizendo como é que é e você faz as contas. Calcula a altura aí desse triângulo isósceles, vai. Ah, bom, você é craque nisso. Então, a altura é 8. Faça agora o seguinte: ligue o centro de cada circunferência com o cantinho mais próximo e com o vértice superior.
E a ideia é simplíssima. É dizer que a área de uma figura é a soma das áreas das suas partes. Então vamos lá. Então a área do triângulo grandão é base vezes altura sobre 2. Então é 12 vezes 8 sobre 2. Igual. Agora vamos pegar cada figurinha que está aí dentro e vamos calcular a área dela. Esse triângulo magrinho aqui, ó. Esse daqui. Mas se eu pensar nele com base 10, qual é a altura dele? É 1. Então a área desse triângulo é 10 vezes 1 sobre 2. Então, vamos aproveitar que tem um outro igual. Vamos multiplicar isso aqui por 2. Mais. Bem, temos aqui embaixo ainda um trapézio. Eu não deduzi a área do trapézio, mas todo mundo sabe de cor, né? A área do trapézio. Base maior, mais base menor, vezes a altura. Qual é a altura do trapézio? 1 sobre 2. Mais a área da parte maior, que é um triângulo, que tem base x e altura 7. Acabou essa história. Não é de uma simplicidade revoltante? É. Pois é. Outras soluções são possíveis, ou usando uma trigonometria pesada até, o teorema das bissetrizes, enfim. Mas essa atitude é de uma clareza assim, absurda. Então eu quero estimular que faça parte também da sua caixa de ferramentas, eventualmente pensar nisso. A área de uma figura é a soma das áreas das suas partes e com isso eu calculo um bando de coisas. Vê quanto dá isso, só de curiosidade. Dá menos que 10, né? Quanto deu? 8? Pronto. Recado dado. Essa ideia, ela resolve muita coisa. A gente faz diversas demonstrações com ela. É muito bacana. Bem, vamos continuar falando de triângulo ainda, né? Bom, então sobre triângulo, já temos a nossa fórmula, já botamos o seno para funcionar e temos propriedades importantes. Bom, a primeira propriedade, aliás, não tem nenhuma coisa difícil aqui, tá? É tudo bastante evidente. Você pode deslizar, né, mover um vértice do triângulo numa reta paralela à base, que a área não se altera.
Então você pode deformar o seu triângulo, né, mantendo a base, passear com o vértice numa paralela à base, que a área não se altera. Aqui a gente está usando esse símbolo para designar a área do triângulo ABC, ok? Então, símbolo para a área, ou a gente pode botar a letra A, a letra S, ou escrever dessa forma, tá? Não há nenhuma obrigação. Uma outra propriedade, também muito simples, que diz assim, se dois triângulos têm mesma altura, então a razão entre as áreas é igual à razão entre as bases. Por exemplo, se essa área for S e essa S', a razão entre as áreas é a mesma razão entre as bases. É claro que isso é óbvio, né? Já que tem a mesma altura, base vezes altura sobre 2, divide, simplifica. Em particular, é interessante observar que quando essa retinha aqui do meio for a mediana, esses dois segmentos são iguais e, consequentemente, as áreas são iguais também. Né? Ter isso em mente, né? A mediana divide o triângulo em dois outros de mesma área. Como é que vocês chamam figuras de mesma área? Vocês têm uma palavra para isso? Equivalentes. Equivalentes. Bom, vamos fazer aqui um exercício que está muito em moda nos concursos. Então não é um problema, não, um exercício. Eu vou desenhar um triângulo ABC de área 30. Vamos ver se eu consigo. Tá vendo? Ó? Desenhei um triângulo exatamente com a área 30. Estão vendo? Claro, né? Qualquer triângulo pode ter a área que eu quiser, não é isso? Depende só do quê? Da unidade que eu estiver adotando. Aliás, abrir um parênteses, tem muita gente que ainda acha que você encher a sua figura de letras, isso torna as coisas mais gerais. Então, quando um problema assim, considere um quadrado. Se não falar mais nada, eu tenho toda a liberdade de botar no lado do quadrado o que eu quiser. Então eu posso botar 1. Por quê? Porque eu acho que é o número mais simples que existe. Não, você está particularizando, tem que botar A ou X. Não, você pode tomar essa liberdade de medir as coisas com a sua unidade. Claro que uma vez estabelecido, você não vai mudar isso no meio do problema. Tá? Então, encher de letra não quer dizer que fique mais geral, não. Bem, aí, deixa eu ver o que eu quero mesmo, que eu... Ah, sim. Vou fazer o seguinte, eu vou dividir a base desse triângulo em 4 partes iguais. Não estou escrevendo, mas estou falando, tá bem? Dividir a base do triângulo em 4 partes iguais. E esse lado da direita eu dividi em 3 partes iguais. Ok.
Agora eu vou desenhar este triângulo interior, pegando o pontinho de cima do lado da direita e os dois primeiros pontos de divisão de baixo. Eu quero que você me diga que área tem este triângulo que eu assinalei. Esse tipo de coisa está muito, digamos, na moda, aparecendo nos concursos, porque são exercícios que desarmam aqueles alunos que dependem das fórmulas. Né? Tem aluno assim, que decora um bando de fórmula e chega num problema e se pergunta qual é a fórmula que eu uso. Então aí não tem fórmula, porque você não tem nenhuma medida de comprimento, você não tem nenhum ângulo. Tá? Então quem depende da fórmula está morto. E aí, vamos pensar um pouquinho? Vale a pena. Que área tem esse triângulo aí? E aí, como é que você está indo aí? Fazendo muita conta? Se estiver fazendo muita conta, não vale, hein? Olha, o outro aqui, o outro que eu já sei quem é louco por deslocar as coisas, né? Ele já está deslocando a base. Não é mal, não. Aliás, quer dizer, se você quiser, você pode... É uma coisa boa você pensar em deslocar essa base e botar ela em qualquer lugar que você quiser. Já quer dividir em partes iguais, isso te permite, né? Botar a base em qualquer lugar que você quiser. Coisa boa. Mas vamos lá. Eu quero fazer de um certo jeito. Vamos olhar o nosso triângulo inicial, vazio. E vamos cortar esse triângulo por essas duas sevianas. Conhece o termo, né? Pois é. Eu cortei o meu triângulo original, que aliás, ele tinha que ter o nome ABC, em 3 triângulos. Na sua modesta opinião, o que acontece com essas áreas? São iguais. Pois é. São iguais. Essas duas são iguais porque essa reta é mediana e tal, essa aqui é igual a essa. Então quer dizer que cada uma dessas áreas aqui, se a área é 30, cada uma dessas mede 10. Então, vamos para a nossa figura. Fazer mais 2 divisões. Acrescentar mais 2 retinhas. Ora, acima dessa reta que eu estou mostrando aqui, você já sabe que a área é 10. Logo, tudo que tem embaixo tem área 20. E como é que são essas áreas, essas 4 aqui? São todas iguais. Então, cada uma delas mede 5. Claríssimo? Cadê a fórmula? Cadê a fórmula?
Não é? Então, esse tipo de coisa, presta atenção, está aparecendo demais, são ótimos exercícios, né, para tirar essa decoreba e ir estimulando o raciocínio. Quer dizer, o que você tem que conhecer? Você tem que conhecer propriedades muito simples e utilizar as propriedades com o seu raciocínio, sua criatividade. Não é? Eu vou cortar aqui, vou cortar ali. Bem, na aula anterior, nós já tínhamos usado uma propriedade que falava das áreas de figuras semelhantes. É outra propriedade muito importante. É aquela que diz que a razão entre as áreas de figuras semelhantes é o quadrado da razão de semelhança. Na oitava série, não dá para abordar, talvez, o conceito geral de área, né? O que é a área de uma figura qualquer. Mas dá para chegar, dá para ir bem longe se a gente mostra esse resultado para triângulos. Então imagine dois triângulos semelhantes, um pequeno e um outro maior. Menor tem base A, o outro base A'. O menor tem a altura H e o outro a altura H'. Tudo vira criança, não pode falar em a galinha e fica todo mundo, galinha, galinha. Senta aí e fica igual criança. É assim mesmo. Eu faço de propósito, claro. Bem, o que é a razão de semelhança? É a razão entre segmentos correspondentes. Então, razão de semelhança é tanto a razão entre as bases, como também a razão entre as alturas, H sobre a galinha, claro. Pois é. Então, se você calcula a razão das áreas, S sobre S', você está calculando A vezes H sobre 2 dividido por a linha vezes quem? Logicamente, sobre 2. Que é o produto A sobre a linha vezes H sobre ela mesma, H', que é o quadrado da razão de semelhança. É uma propriedade importantíssima. Ela vale para o triângulo, logo vale para qualquer polígono, que é o que nos interessa, não é? Vale para qualquer outra figura, mesmo, né, que não seja poligonal, vale. Aí depende da definição geral de área, mas sempre você pode aproximar a área de uma região por um polígono, né, cujos vértices estejam no bordo da região e que sejam muito próximos, né, uns dos outros.
Então a propriedade vale para qualquer figura, vale para o círculo, vale para qualquer outra figura. Isso mostra então que se eu aumento o tamanho de uma figura, digamos, 3 vezes nos comprimentos, não é? A superfície dela fica 9 vezes maior, 3 ao quadrado. Se eu multiplico, né, todas as medidas de um desenho por 10, a superfície fica 100 vezes maior. Nesse ponto é inevitável fazer a conexão com mapas, né? Com as escalas dos mapas. A escala do mapa é a razão de semelhança entre, né, o desenho e a realidade. É inevitável, né, fazer a conexão entre a planta de arquitetura. Então você, né, vê a planta de uma casa, planta baixa, né, de um apartamento. E a conexão entre o desenho e a realidade, né, em termos de área, é o quadrado da razão de semelhança. Bom, uma coisinha mais para a gente terminar, que é um exercício rápido que aconteceu aqui no Rio de Janeiro há uns 100 anos atrás, quando novas avenidas no centro da cidade, ou novas ruas estavam sendo demarcadas, traçadas, e um indivíduo teve o seu terreno cortado pela prefeitura e ele ficou triangular, é um triângulo retângulo. Então isso aqui é um exercício. Nessa figura você vê um terreno triangular, né? Tinha uma rua, outra, e aí fizeram uma rua aqui, e o cara ficou só com esse terreno aí. Mas era um terreno grande. Era um terreno em que essa medida era de 156 metros. Pois bem, um dia o dono do terreno morreu. E no testamento dizia que, como ele tinha 2 filhos, uma cerca devia ser construída paralelamente ao lado menor, mas numa posição em que os 2 terrenos que ele ia então doar a cada filho tivessem mesmo valor. E aí, o valor do terreno é proporcional à sua área. Portanto, eu tenho que ter áreas iguais. E imagina advogado lidando com isso, né? Tendo que fazer a partilha. Então, onde é que vai construir a cerca? Imagine você, um advogado, querendo calcular, por exemplo, essa medida. Nunca, né? Não vai. Mas é um problema real. Aconteceu mesmo. Foi discutido nos jornais da época. Onde é que tinha que dar a cerca? Quando nós vemos esse problema pela primeira vez, nós demoramos um pouquinho mais de tempo, porque nós ficamos muito presos nessa coisa que eu falei, que os 2 terrenos tenham que ter a mesma área. Então, eu sei calcular a área de um triângulo, eu sei calcular a área de um trapézio, mas eu vou ter que, se for por esse caminho, eu vou ter que encher de letra aqui, né? Porque eu não sei quanto mede esse tamanho, nem aquele. Então vou ter que começar a botar umas outras letras e aí vou me enrolar. Aí, pois é. Então, no lugar de pensar que esses 2 terrenos são equivalentes, são terrenos de mesma área, o melhor aqui é pensar que o terreno triangular
tem uma área metade do total, o que é exatamente a mesma coisa. Só que agora a gente ganha aquela história lá, da propriedade das áreas de triângulos semelhantes. Esse triângulo menorzinho aqui é semelhante ao triângulo grande. A razão de semelhança é a razão entre dois lados correspondentes. Por exemplo, então é x sobre 156. A nossa propriedade informa que a razão entre as áreas, a área do triângulo menor dividido pela área do triângulo maior, é o quadrado da razão de semelhança. E o problema está resolvido. Tá? 1/2 é igual a k ao quadrado. Portanto, o valor de k é 1 sobre raiz de 2. Então, x sobre 156, 1 sobre raiz de 2. E fazendo essa conta, então o x, evidentemente, né, que só posso ter uma medida aproximada, que é o que interessa, isso dá aproximadamente 110 metros. Repara que não é um resultado intuitivo, né? Parece grande demais, mas está certo. Para dividir o terreno ao meio, de 156, marca 110, corta e está resolvido. Ainda não. Eu tenho que corrigir, aliás, para todo mundo da lista, dever de casa, não, dever da tarde, parte de áreas. Primeiro exercício tem uma palavra gritantemente errada. Diz assim, é um trapézio ABCD. Não é trapézio, não, é paralelogramo. É um paralelogramo ABCD, o ponto P pertence à diagonal AC e aí segue. Tá bom? Nos vemos à tarde. Obrigado. Até a próxima. Peraí, só um instantinho, gente. Peraí, só um minuto. À tarde, que horas vai ser isso, John? Bom. Se os grupos, todos vocês serão fotografados, né, para a posteridade aqui.